Fez seu teste? Descobriu o seu elemental predominante? Então agora vamos falar um pouco mais sobre eles. Estamos falando aqui dos elementos da nossa composição. Não estamos falando de astrologia e nem de signo, mas como agimos, como nos comportamos, como somos guiados através dos elementos da Mãe Natureza. Você deve ter um predominante, mas sempre carregamos todos conosco, alguns num percentual maior ou num percentual menor. O importante é descobrir qual deles é o seu predominante, porque é através dele que conseguimos entender nossas características, entender nossos pontos fortes, quais são nossos pontos fracos e que temos a melhorar. E mais importante ainda, é entender como recarregamos a nossa energia e aonde precisamos equilibrar. Os 4 elementos da natureza são água, ar, fogo e terra. Características do elemento água. Quando temos o elemento predominante água, significa que somos regidos pela nossa emoção e nossos sentimentos. São pessoas amorosas, estão sempre prontas a ajudar, são muito maternais, são excelentes ouvintes. São pessoas que estão sempre disponíveis para as outras. Elas sempre querem o bem das outras. Elas são pessoas muito fluidas, são flexíveis e adaptáveis, e por isso relacionam-se facilmente com as pessoas e os ambientes, e são extremamente sociáveis. Geralmente são pessoas muito resilientes. Pontos de atenção da pessoa de água. Deixar seus sonhos e bem-estar em segundo plano. Tornar-se vulnerável por apegar-se demais às pessoas. Ser tão flexível e perder o seu espaço. A pessoa de água precisa mergulhar de cabeça no seu elemento para recarregar sua energia, liberar o estresse, o medo e as suas incertezas. Pode ser num banho de cachoeira, num mergulho do mar, num banho de banheira, colocando o pé no rio ou simplesmente indo para o chuveiro e tomando um bom banho. O importante é que você esteja no seu próprio elemento para conseguir limpar e purificar as energias estagnadas e negativas. Importantíssimo, esse é o momento seu. Tente sempre ficar sozinho e relaxado, não pensar em nada, apenas sentir a água e se conectar com seu elemento. Características do elemento ar. Quando o nosso elemento predominante é ar, significa que somos regidos pelo nosso intelecto. Somos mais racionais e lógicos. Não somos movidos a emoção e sentimentos como as pessoas de água. Sua mente e estímulo intelectual é o aspecto mais importante a ser desenvolvido. Por isso, leitura e comunicação são vitais para essas pessoas, porque elas precisam da troca de informação e de ideias. Geralmente são pessoas muito comunicativas e abertas a novos pontos de vista. Uma característica importante das pessoas desse elemento é a criatividade e pioneirismo, pois adoram a inovação, as ideias surgem a todo instante, detestam rotina e trabalhos repetitivos. São pessoas que não costumam criar muitas raízes, são menos apegadas ao material e aos vínculos emocionais. Prezam a liberdade e sentem-se sufocadas com as regras e obrigações. E claro, como seu elemento, são voláteis e rápidas, se interessam por muitas coisas ao mesmo tempo, mas logo perdem a paciência e a concentração, sendo muito mais difícil terminar o que começou. Agora vamos aos pontos de atenção da pessoa de ar. Por ser muito criativa, pode ter ideias maravilhosas ou até muitas ideias ao mesmo tempo, mas não colocá-las em prática ou não finalizar os seus projetos que começou, perde o foco rapidamente. A sua essência é o aprendizado, então você acha que nunca está preparado para a ação. Você está sempre no modo preciso estudar mais e não realiza o que precisa. O elemento ar é muito racional. Então precisa tomar cuidado para não transformar-se numa pessoa muito fria e distante, esquecendo os sentimentos daqueles que estão ao seu lado. Você é uma comunicadora
nata e tem um excelente domínio social. Então, precisa tomar muito cuidado para não se tornar uma pessoa manipuladora ou uma narradora incessante, aquela que fala sem parar e não ouve ninguém. Para reativar as energias, colocar a cabeça no lugar ou esparecer, a pessoa de ar precisa do seu próprio elemento, o ar. Então, saia para caminhar ao ar livre, seja na montanha, na praia ou na rua, onde você estiver. Apenas respire fundo e sinta o ar encher os seus pulmões. Para a pessoa de ar, além da respiração, é preciso limpar a mente e organizar o turbilhão de ideias. Para isso, é preciso estar só consigo mesmo. Quando perceber que está com 1000 ideias ao mesmo tempo, mas não consegue realizar ou colocar em prática, pare imediatamente. Fique sozinho, medite, coloque uma música acenda o incenso. Fique em silêncio e desligue a mente. Ouça seu coração. Aprenda a sentir e sinta qual é o caminho que você deve tomar, qual a ideia que deve ser posta em prática e quais as que devem ser adiadas. Características do elemento fogo. É da natureza do fogo a ação, pois nenhuma chama tem tendência à quietude. Por isso, quando o nosso elemento predominante é o fogo, significa que somos regidos pelo nosso guerreiro interno, que luta por si e seus ideais. Geralmente são líderes natos, com muita iniciativa e espírito empreendedor, e principalmente uma pessoa que sente prazer em suas realizações e conquistas. Sua autoconfiança e sua paixão pelas coisas que faz é tão grande que pode levar uma multidão junto sem questionamentos. São pessoas muito expansivas, sentem-se inspiradas, motivadas e têm muita coragem, tanto para ir atrás de seus sonhos como para se impor, assumir riscos e enfrentar desafios. Na verdade, precisam do desafio, pois é o combustível para que seu fogo continue queimando. Como as pessoas de ar precisam de liberdade, pois elas têm uma energia ativa. Elas precisam de espaço para sua expansão. Não conseguem ficar presas a regras e rotinas. Precisam de mudanças e inovações. A diferença principal entre fogo e ar é que ar lidera pelas ideias e a comunicação, mas nem sempre tem o fogo necessário para entrar na ação. E o fogo lidera pela ação e pelo exemplo, e na maioria das vezes age sem pensar. Pontos de atenção das pessoas com muito elemento fogo. Todo esse fogo pode trazer muita agitação, impulsividade e falta de paciência para terminar os projetos que iniciou. Então, cuidado, foco e finalização. Como são pessoas muito arrojadas, criativas e práticas, podem ser muito orgulhosas, arrogantes, vaidosas e agressivas quando algo não acontece como elas desejam. Pelo seu espírito de liderança e autoconfiança, não escuta as pessoas ao seu redor e não entende as reais necessidades do momento, podendo agir de forma inadequada e trazendo soluções fora de contexto. Um fogo fora de controle pode ser muito perigoso. O lado mais negativo do fogo é ambição desmedida, violência, agressividade e autoritarismo. Para reacender o fogo apagado ou adormecido, é necessário mais fogo. Para que a pessoa de fogo se reequilibre, retorne à sua essência de guerreira ou reative sua criatividade, ela necessita do calor e da chama. Nada melhor do que o sol para reabastecer essa energia. É necessário sentir o sol em sua pele para clarear e incendiar sua criatividade e sua paixão pela vida. Então, caminhe sentindo o sol em seu rosto, braços ou pernas. Deixe que seu calor invada sua alma e aqueça seu coração. Ficar ao redor de uma fogueira é uma opção maravilhosa para os dias frios e encobertos. O calor emanado e a vibração do fogo são revigorantes. Mas se não é fácil e você não tem acesso a uma fogueira, basta acender uma vela. Concentre-se em sua chama e sinta esse fogo tomar conta de você. Sempre que puder, vá a lugares ensolarados, seja para ler um livro, escutar uma música ou simplesmente tomar sol. E seja grato por morarmos em um país onde o sol e os dias iluminados são nossos aliados. Características do elemento terra.
Quando nosso elemento predominante é terra, significa que somos regidos pela nossa força interna realizadora, mas com uma grande necessidade de segurança e estabilidade. São pessoas mais objetivas e muito práticas, e trabalham com afinco para obterem recursos que trarão a segurança tão desejada. Mudança não é muito a sua praia, pois prezam pela ordem e procuram seguir os padrões e as regras estabelecidas, sem correr muitos riscos, e assim garantir a segurança. Por isso, sua criatividade pode ficar um pouco comprometida, sem espaço para ideias fora da caixa. A pessoa de terra é mão na massa, gosta de produzir, gosta de ver o resultado de suas atividades. Por isso, elas são mais introspectivas e menos comunicativas. Elas estão mais interessadas em trabalhar com foco e chegar ao resultado esperado. As pessoas de terra transmitem calma, tranquilidade e paciência, pois precisam estar seguras antes de agir e gostam de manter o controle de tudo que lhe rodeia, garantindo assim estabilidade e proteção, não somente a elas, mas a todos que a cercam. O seu lar é um verdadeiro santuário. É apegado aos objetos e às pessoas que vivem nele. Diferente da água, que está conectada às pessoas e aos lugares pela emoção e pelo sentimento, a pessoa de terra está apegada às pessoas e coisas pela segurança e estabilidade. São pessoas que não gostam de surpresa e não estão muito interessadas em ideias inovadoras, pois precisam saber aonde estão pisando. Agora vamos olhar os pontos de atenção do elemento terra. Não deixe que a segurança e o autocontrole tirem a sua mobilidade. Deixe suas portas abertas às mudanças e às novidades. Não permita que o foco no trabalho e no seu resultado te deixem sem novas perspectivas. Muitas vezes precisamos simplesmente relaxar para enxergar. Pratique o desapego. Não se prenda às coisas ou às pessoas. Na vida tudo é passageiro e o que está por vir pode ser melhor do que você tem hoje. Surpreenda-se. Nas situações de fadiga, cansaço e perda de energia, a pessoa de terra se recompõe junto à natureza. É através do seu próprio elemento que você conseguirá limpar e purificar as energias estagnadas e negativas. Então, ande descalço sempre que possível, de preferência na terra ou na grama. Mexa com argila, artesanato, faça sempre trabalhos manuais. Cozinhe, ponha literalmente a mão na massa e sinta essa energia entrando em você. Tenha sempre vasos e plantas em casa. Fazer um curso de jardinagem e mexer com a terra é a forma mais revigorante para este elemento. Se você estiver perto de uma árvore, abrace-a e deixe os seus pés em suas raízes ou na terra. Sinta suas energias se conectarem e deixe que seus pensamentos, medos e dúvidas sejam absorvidos pela terra. Pise, sinta, deixe a energia da terra fluir através de você. Quando nos conectamos de forma harmoniosa com nossos elementos, passamos a ser conscientes de nossas ações e comportamentos e começamos a perceber a presença deles em tudo que nos cerca e na natureza que nos rege. Quando estamos conectados de forma equilibrada com os 4 elementos da natureza, tudo flui. Então perceba quais são os pontos de seu elemento que precisam ser trabalhados e quais são os elementos que estão em falta ou inativos. Use as dicas de energização de cada elemento, tanto para se recompor, no caso de ser o seu predominante, quanto para ativar o que está adormecido. E nunca se esqueça, a Mãe Natureza provê tudo o que precisamos, basta nos conectarmos a ela.